Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI, programa Entre Livros hoje, entrevistando Cristina Aracaki, ela que é graduada em Direito e pós-graduada em Relações Internacionais. Ela vai estar hoje falando sobre uma obra muito bacana, Princípios do Estado Mundial Cosmoético. Então, só quem está acompanhando pelas redes sociais tem condições de ver a capa. Quem tiver interesse, essa obra está disponível no site shopcons.com.br. Essa é uma obra do autor Jaime Pereira, né? Saudoso Jaime Pereira, que foi graduado em Filosofia, Teologia e Direito, e ele ajudou na fundação da Defensoria Pública do Amazonas, que foi a segunda do país. Ele tinha 12 livros publicados, né? E Princípios do Estado Mundial Cosmoético é uma obra conscienciológica, ele traz conceitos aí a partir do paradigma consciencial, que a gente vai estar explorando, né, um pouquinho a partir da especialista, né, em paradireitologia, Cristina Aracaki, que já receba, por favor, as nossas boas-vindas, Cris. Muito obrigada, Rose. Parabéns pelo programa. Olá a todos que nos ouvem, né, e nos assistem também pelas redes sociais. Rose, eu queria muito agradecer esse convite. O que eu posso dizer? Foi muito convergente, assim, com uma série de movimentos que nesse momento, né, agora, vamos falar assim, ano base, março de 2023, né, está acontecendo no sentido do assunto do Estado Mundial Cosmoético, né? Tive o prazer, assim, o privilégio, até certo ponto, de conviver um tempo, há alguns anos, com o professor Jaime Pereira, que é o autor do livro. Ele é tido para mim como um mentor, assim, pelo nível de conhecimento, erudição, polimatia, mas também pelo comportamento amigável, afável, acolhedor, entendeu? E extremamente disponível para a condição da interassistência, né? Então, o professor Jaime, eu devo muito a ele, então eu aproveito já aqui a abertura do programa, não só para agradecer a você, mas para agradecer ao professor Jaime, que faleceu, né, que dessomou em 2017, é isso? 2019, né? Dessomou em 2019, ou seja, dessomou, ele desativou o corpo físico, né? Ele faleceu em 2019, mas nos deixou não só, nos deixou essa obra escrita, claro, que é de uma preciosidade, assim, do meu ponto de vista, inestimável, mas também muito exemplarismo, né? Muitas inspirações, muita motivação para justamente nós irmos nos melhorando, nos reciclando, né? Nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo enquanto pessoas, enquanto consciência, né? Enquanto seres que somos em evolução, rumo a esse estado mundial cosmoético. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é justamente o que é Estado Mundial Cosmoético? Tá. Então, vamos falar assim, Rose, Estado Mundial não é, digamos assim, um neologismo, né? Ou um neotermo proposto pela ciência conscienciologia. A ciência conscienciologia, que tem como objetivo estudar a consciência, da alma, do eu, da pessoa, né? Sob uma perspectiva mais abrangente, ela propõe uma série de neologismos para que justamente determinados fatos, determinadas ocorrências possam ter essa ressignificação sob um ponto de vista do que a gente chama do paradigma consciencial, que é um paradigma, um modelo de referência mais amplo, né? Que envolve múltiplas dimensões, múltiplas vidas, o trabalho com as bioenergias, né? E há também a condição, múltiplos veículos de manifestação e também a condição da cosmoética, que já é o qualificativo do Estado Mundial. Mas vamos lá, o Estado Mundial, ele não é um termo, um neotermo, né, trazido, proposto pela ciência conscienciologia. O Estado Mundial é um termo usado nas áreas das ciências políticas, né, e vai justamente significar a proposta de uma governança planetária única, né, ou seja, uma forma, talvez, de governo, uma forma de organização, sob o ponto de vista geopolítico, em que haja mais harmonia, mais integração entre povos, entre nações, entre estados. Então, alguns autores, inclusive da área da ciência política, trabalham com esse tema do Estado Mundial, alguns outros autores falam de um parlamento mundial, mas voltado a essa questão de uma governança mais sociopolítica do planeta. E
a proposta do Estado Mundial Cosmoético, as 5, a qualificação, né, da cosmoética. O que é a cosmoética? A cosmoética é um conjunto de princípios, né, e, de certa forma, de normas morais, mas que vão além dos códigos, que vão além dos códigos humanos, que vão além da moralidade ou da ética humana, né? Se o paradigma consciencial ele considera que nós vivemos vidas passadas, que nós vamos viver muitas vidas além dessa que nós estamos vivendo agora, se o paradigma consciencial propõe que nós podemos atuar em múltiplas dimensões, né? Então, o referencial do certo, do errado, né? Do mais ético, dentro do que a gente conhece como ético, do que é a moral, ela não pode também se restringir a uma visão somente, digamos, dessa dimensão intrafísica, né? Ou somente de acordo com os códigos e com as leis morais vigentes aqui na história da humanidade. Ela tem que contemplar algo que vá além disso, né? Que contemple, por exemplo, uma vida, uma manifestação da pessoa fora dessa dimensão intrafísica. E daí surge a cosmoética, né? Então, a cosmoética é esse referencial de um comportamento, né, da pessoa, um comportamento da consciência, mais adequado justamente a essa vivência multidimensional e que tem como, por exemplo, né, um grande referencial a condição da lei de causa e efeito, né? No sentido de que os nossos atos, ou melhor, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, né, os nossos pensênios, eles causam uma série de efeitos, isso do ponto de vista sistêmico, né? Não é uma lógica assim, linear que acontece, eu faço A, acontece B, mas de uma maneira sistêmica. Então, o sistema onde essas interações de causa e efeito acontecem se chama cosmoética. Tá? Então, o Estado Mundial Cosmoético ele vai pressupor justamente essa integração, né, de culturas, de povos, de nações, de países, nessa perspectiva, dentro de um princípio que é um princípio basilar da cosmoética, do que aconteça melhor para todos, ou seja, dentro de um princípio mais universalista, mais universalizante, em que haja uma homogeneização mais das leis, né? Em que, por exemplo, de forma prática, né, os muros, as fronteiras intrafísicas, as fronteiras econômicas, né, as fronteiras comerciais, elas fiquem cada vez mais diluídas e que as pessoas passem a atuar de maneira mais harmônica, né? Visando justamente o processo evolutivo da consciência, o processo evolutivo não só do ser humano, mas também dos demais princípios conscienciais, né? E que haja essa, digamos assim, essa predisposição para aumentar o nosso nível de lucidez, o nosso nível de discernimento, rumo a uma integração, né, maior das consciências intrafísicas, né, seres humanos aqui, e também das consciências extrafísicas, né, aquelas que não têm mais o corpo humano. Então, nós vamos fazendo cada vez mais uma vivência conjunta e integrada das sociedades intrafísicas com as societies, que são as sociedades extrafísicas, né? Então, esse eu acho que é a proposta, né, do Estado Mundial Cosmoético. Agora, Cris, na obra, Jaime Pereira, ele faz um apanhado da história da humanidade, né, do ponto de vista das, digamos, tentativas de Estado Mundial, propostas de Estado Mundial, né, que a gente já experimentou ou que foi idealizada. Você pode dar assim, um pouquinho desse panorama para a gente? Posso sim, Rose. É muito interessante. Eu sempre falo que esse livro do professor Jaime, ele nos ajuda muito nessa perspectiva presente e passado, como você disse, né? Ele traz uma panorâmica, né? Ele não aprofunda tanto, mas ele dá uma boa panorâmica, do ponto de vista histórico, né? Desses movimentos rumo à condição dessa mundialização. Começando pela política mais imperialista, né? Ou começando por objetivos mais bélicos, em que no passado, vários impérios, né, já houve vários impérios aqui na história da humanidade, e que a intenção deles era justamente fazer com que aquele império prevalecesse, né, fosse único no planeta, né? E houve, enfim, historicamente, impérios que duraram milênios, né? E aí a gente tem aí o reflexo do ponto de vista histórico. E depois, na seção 2 do livro, ele vai falando justamente sobre os movimentos que propõem uma evolução desse conceito do Estado Mundial,
rumo já, né, a um Estado mundial mais pacífico, em que se constitui de uma forma não bélica, de uma forma que não é, né, que não é, digamos assim, construído ou forjado pela dominação, né, e mais pela cooperação. E ele vai também elencando alguns autores, alguns pensadores, alguns filósofos, alguns historiadores, né, enfim, alguns juristas, né, que foram, pelo menos teoricamente, também já vislumbrando e propondo, né, resultados como esse. Então, ele também vai nos dando essa perspectiva, né, já na terceira sessão, de um presente e futuro, que eu acho que é ótimo, né? Eu acho que essa perspectiva de que é possível, em algum momento, esse planeta, que pela proposta da Conscienciologia vai deixar de ser um planeta hospital para ser um planeta escola, né? Ele realmente experimente, né, essa vivência de um Estado mundial cosmoético, com o governo do que ele chama, né, um colegiado gestor cosmoético, ou seja, não vai ter um único indivíduo ou uma única nação, né, que vai, digamos assim, coordenar essa esse estado planetário, né, mais, digamos, mais homogêneo, porém uma integração, um colegiado, né, e dentro das bases do para-direito, dentro das bases da parapolítica e dentro das bases da paradiplomacia, que são também, essas sim, são neologismos, são propostas que a Conscienciologia traz, né, que esse prefixo para, a gente já sabe, significa ir mais além. Então, algo que vá mais além do que as leis intrafísicas, né, do que o direito. Então, isso vai contemplar também como que sob o ponto de vista multidimensional, se regem as relações, novamente, né, de causa e efeito, de direitos e de deveres, ou de para-direitos e de para-deveres, né? O aspecto parapolítico, né, como que há uma organização política sob o ponto de vista multidimensional, isso tendo muito como base as comunidades evoluídas, e também um pilar da paradiplomacia, relacionado à condição da assistência, relacionado à condição da harmonização, relacionado principalmente à condição do universalismo, né? O paradiplomata, ele não representa um povo, uma nação, uma instituição, um grupo, né? Ele vai estar ali representando uma ideia, que é a ideia da cosmoética, que é a ideia do para-direito, facilitando justamente a interação das pessoas a partir justamente do que as pessoas têm de melhor e criando ali pontes, né? Ao invés de construir muros e fortalecer as fronteiras, né? Que separam a paradiplomacia, ela vai cada vez mais construindo pontes, né? A gente está, então, aqui conversando com Cristina Aracaki sobre a obra Princípios do Estado Mundial Cosmoético. Nós vamos abrir agora um pequeno intervalo, mas fique aí, porque a gente volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. A obra de hoje é Princípios do Estado Mundial Cosmoético. Estamos conversando com Cristina Aracaki. Cris, dessas experiências todas que a humanidade já vivenciou, tem algo ou alguma que se aproximou ou que pode-se dizer que foi uma sementinha para aquilo que a gente pensa que seria um Estado Mundial Cosmoético? Olha, no próprio livro, o professor Jaime, ele aponta isso, né? Eu queria destacar aqui o conceito de cosmopolitismo, que foi trazido pela filosofia estoica, né? Eu acho que a filosofia estoica, ela dialoga, ela conversa muito e ela pode ser muito útil para nós aprofundarmos alguns conceitos, algumas propostas que a própria Conscienciologia traz, né? Nas mais diversas áreas, enfim, de atuação, seja no comportamento humano, seja no comportamento social. Então, ali, a ideia dos estoicos, né, de que do cosmopolitismo, inclusive esse termo foi lançado pela filosofia estoica, de que o homem, né, ele é um cidadão do cosmos, ele não é um cidadão de uma nação, ou que ele não é um cidadão de um determinado país. Eu acho que isso foi ali uma das primeiras sementes, talvez, né, uma das principais sementes, né, com relação a esse Estado mundial cosmoético. E sob o ponto de vista mais geopolítico, no que diz respeito à própria organização, né, dos Estados, e, enfim, enfim, da questão internacional, da diplomacia internacional, a gente pode citar a ONU, né, e assim, culminando, né, com todos os outros movimentos em termos de
de movimentos em termos de união de povos, de estados e de nações. Então, a gente pode citar a ONU, mas mais recentemente nós temos um exemplo da União Europeia, que talvez ali também já seja um grande laboratório, um grande experimento sob o ponto de vista geopolítico, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista cultural, né, do que poderia ser um Estado mundial. De uma certa maneira, os blocos geopolíticos, os blocos econômicos, que ocorreram aí ao longo do tempo, né, com todos os seus acertos e os seus erros, já são, eu vejo que uma tentativa nesse sentido de promover uma determinada integração. Agora, veja bem, Rose, eu acho que esse qualificativo da cosmoética, ele traz um diferencial que é justamente a intenção, entendeu? Qual que é a intenção de nós nos unirmos? Qual que é a intenção de nós nos integrarmos, né? E uma vez integrados, uma vez unidos, né, quem participa dessa integração, né? E a proposta do Estado Mundial Cosmoético não é só formar blocos, mas até aqui na proposta do livro do professor Jaime, ele propõe até que vários blocos formem o Estado Mundial Cosmoético. Mas a proposta é que não sejam feitos nichos, né? Seja de blocos econômicos ou de blocos políticos, mas que haja essa integração total. E, novamente, qual a intenção? O que se pretende com isso, né? Onde que nós queremos chegar com isso, né? Qual que vai ser, digamos assim, a utilidade disso sob o ponto de vista evolutivo, que é o grande digamos, um grande direcionamento que a conscienciologia nos propõe, né? Como é que nós, enquanto consciências em que possuímos autolucidez, até certo ponto livre-arbítrio, podemos fazer uso da nossa autodeterminação, sob o ponto de vista individual, e a manifestação isso, sob o ponto de vista grupal, também vai levar a isso, né? A acordos, a consensos, a integração, a interações, mas onde é que para onde que nós queremos ir e o que nós, com qual finalidade nós vamos fazer isso, né? E aí, Rose, a gente tem que lembrar a proposta também da conscienciologia do momento, do estado do planeta, a hipótese que a conscienciologia traz, dessa reurbanização planetária, ou seja, desse processo, né, de reurbanização, de limpeza, né, de até certo ponto de uma reorganização ou de uma harmonização maior de todo o planeta, incluindo e partindo inicialmente das dimensões extrafísicas, aquelas dimensões em que as pessoas não estão lá de corpo físico, mas se manifestam as consciências. Então, a proposta do Estado Mundial Cosmoético viria justamente coroar, né, um índice, né, de acerto, um índice já de benefícios que essa reurbanização do planeta provoca, né? Então, a proposta, ou a hipótese que se coloca é que o Estado Mundial Cosmoético ele vem em decorrência dessa reurbanização extrafísica, que tem como ponto de partida e fundamento as reciclagens intraconscienciais que cada indivíduo vai fazendo, né? Seja as consciências ou sejam as consciências. Então, você vê, o movimento do Estado Mundial, ele não é um movimento, digamos assim, heterônomo, né? Ou seja, de fora para dentro, um movimento, como se diz, top-down, né? Que vem alguém, um governante, um grupo, fala, agora nós vamos instituir aqui um Estado Mundial Cosmoético, né? Pelo que o próprio professor já me aponta, pelas hipóteses que a conscienciologia traz, né? Pela proposta do paradigma consciencial, esse Estado Mundial Cosmoético, ele é fruto, ele é resultado de uma reciclagem íntima de cada indivíduo, né? Ou de boa parte dos indivíduos, talvez da maioria dos indivíduos, né, desse planeta, seja consciente ou sejam conscientes. A partir do momento em que houver uma reciclagem das consciências, justamente nesse sentido, né, serem mais universalistas, de serem mais cosmoéticas, de atuarem mais de acordo com as leis cósmicas, né, que é o paradireito, né, de saírem dos seus umbigos, de saírem das suas trincheiras intraconscienciais, né, de irem cada vez mais diluindo as suas fronteiras interconscienciais e interdimensionais. Eu acho que isso, sim, é que vai levar à condição do Estado Mundial Cosmoético, né? Não vai ter um movimento, pelo menos eu penso dessa maneira, não vai ter um movimento heteroimposto, mesmo porque, se assim fosse, contraria justamente a proposta de ser cosmoético, né? A cosmoética ela vai justamente falar, vai favorecer, né, e vai privilegiar o livre-arbítrio, vai privilegiar o respeito às escolhas das pessoas, né, vai justamente dar mais espaço, até pela razão da lei de causa e efeito, né, às escolhas mais lúcidas.
E isso seguindo aí o fluxo evolutivo. Então, às vezes as pessoas pensam, então isso vai depender de organismos internacionais. Eu acho que esses organismos internacionais, então, como a ONU, a própria União Europeia, os outros organismos, eles nos ajudam a conta de experimentos, né, do ponto de vista da humanidade, de quais são ainda as dificuldades que nós temos enquanto indivíduos que somos de conviver com a diversidade, né, de conviver com o diferente, de aceitar aquilo que é diferente de nós, de abrir mão, né, da nossa razão. Acho que tudo isso passa por movimentos de reciclagem para que nós possamos chegar ao Estado Mundial Cosmoético. Agora, Cris, você falou no bloco anterior e agora você falou sobre para-direito. Eu queria que você falasse um pouquinho esses conceitos. O que é o para-direito? O que é a para-política? O que é a para-diplomacia? Porque são os três eixos aí, né? Digamos assim. Isso, são os três eixos do Estado Mundial Cosmoético, junto com a A holofilosofia, né, que filosofia. é esse conjunto de princípios, né, mais evolutivos, né, por isso que é holo, né, o todo, né, que vão justamente norteando as nossas condutas. E aí a gente pode começar pela condição da parapolítica, que é justamente isso, né, como que as sociedades extrafísicas mais evoluídas, que nós trazemos isso como hipótese da conscienciologia, né, que as consciências elas também se agrupam, elas se organizam através da lei de afinidade em comunidades, né, ou em sociedades extrafísicas. E o regime, digamos assim, parapolítico, né, a forma de organização social, ou parasocial, melhor dizendo, dessas comunidades, é justamente a parapolítica, né, em que vai estar considerando, novamente, esses mesmos princípios mega, né, da holofilosofia, o respeito, a cosmoética, a própria condição, claro, né, da multidimensionalidade, o universalismo, né, uma organização muito mais horizontal, democrática, em que a hierarquia evolutiva ela não incomoda porque ela já está índice, ela é natural, as pessoas elas vivenciam isso, né, e não há um poder sobre, há um poder com, mesmo a partir de uma hierarquia evolutiva que é resultado do nível de lucidez, do nível de discernimento, do nível de cosmoética e principalmente do nível de interassistencialidade das consciências, né? Então, a parapolítica vai ter esse parâmetro, esse referencial, né? Ainda teórico para alguns, pode ser até vivenciado para aqueles que saem fora do seu corpo de uma maneira lúcida, né? E têm experiências fora do seu corpo em comunidades como essa, ou tem ideias, ou tem, enfim, insights relativos a isso, mas ainda é algo, talvez, pouco ainda vivenciado pela maioria das pessoas aqui. E o para-direito vai ser justamente esse conjunto, né, de leis, de para-leis, de normas ou paranormas evolutivas, o que rege a evolução. O paradigma consciencial e a conscienciologia propõem isso, né? Tem como hipótese que existe uma grande engrenagem evolutiva, regida principalmente pela lei de causa e efeito, né? O que se faz aqui, repercute em vários lugares, né? E existem leis que são constantes sob o ponto de vista evolutivo, né? Uma lei, por exemplo, é justamente essa, a evolução ela é contínua, ela é constante, né? E até que essa lei seja refutada, que se prove em contrário, ela não tem fim, não é isso? E então o paradireito ele vai reunir esses princípios todos, né, que vão levar à evolução das consciências, que vai justamente reger de certa forma, não de uma maneira, novamente, heteroimposta, né, até certo ponto, mas que vão reger, de certa forma, e organizar, né, as relações entre as consciências e os princípios conscienciais. Assim como o direito, né, nas palavras do nosso saudoso Pontes de Miranda, né, é uma técnica de convivência, é isso? O direito intrafísico ele vem para organizar a nossa convivialidade aqui nessa dimensão intrafísica, né, justamente com esses ditames, o que é possível fazer e o que não é possível fazer, né? Para que haja minimamente uma harmonia em termos de convivência. Se a gente consegue fazer isso, aí já é outro ponto, né? Mas a proposta do direito intrafísico é justamente essa. O para-direito ele vem para trazer essa harmonização entre as consciências dos princípios conscienciais, estudando justamente essas leis, esses princípios, né? Essas paranormas que regem a evolução consciencial dentro de uma perspectiva max fraterna, né? Dentro de uma perspectiva de uma ampla assistência, né? De uma ampla benignidade, de uma ampla atuação de
de respeito, né, de concessões, digamos assim, cosmoéticas e tudo mais. E a paradiplomacia, como eu estava mencionando antes, tem muito essa função de nos ensinar a sair dos nossos umbigos, de sair dos nossos nichos, de sair dos nossos claustros, dos nossos feudos, que começam os feudos do ponto de vista da pensanidade, né, que a gente pensa e o que a gente sente, né, e o que a gente faz, e isso a gente vai expandindo essa noção, né, de feudos ou de nichos mais egóicos, né, até para a família, para a cidade que a gente mora, para o grupo que a gente está, né, enfim, para os locais que a gente trabalha, ou eu, eventualmente, voluntaria também. E a paradiplomacia, novamente, ela vai ajudar a criar pontes, né, pontes entre as dimensões, pontes entre pessoas que pensam diferentes, pontes entre criar diálogos, criar oportunidades que as pessoas falem, sejam ouvidas, não necessariamente que haja concordância, mas que haja esse movimento de ao menos respeito, de compreensão. Então, esse tripé para a política, para direito e para, e para a diplomacia são fundamentais na questão do Estado Mundial Cosmoético. E aí, só para finalizar, Rose, é bom lembrar que todos esses paras, né, eles pressupõem, até de certa maneira, eles necessitam que haja uma experimentação, uma vivência, que a gente chama parapsíquica da pessoa. Ou seja, que não só sob o ponto de vista do experimento mental, ou seja, de uma reflexão mais profunda, como de um experimento vivencial, né, de uma vivência, de, enfim, uma interlocução, tudo mais, de uma cognição, isso seja feito não só considerando os 5 sentidos físicos do nosso corpo, né, que a gente utilize o que a gente chama do nosso parapsiquismo, né, da nossa capacidade de aprender informações, né, e nos relacionar com essas informações, além dos 5 sentidos básicos que a gente conhece, né? E é por isso que a proposta do Estado Mundial Cosmoético, ela é muito desafiadora, porque além de nós rompermos com determinados paradigmas que a gente já vem trazendo ao longo de nossas vidas, né, ainda muito relacionados novamente, né, ao egoísmo, aos nossos nichos, né, às nossas ideias próprias, isso vai também, de certa forma, até certo ponto exigir, né, ou considerar que a gente tenha essa vivência também extrafísica, né, além dessa dimensão física, ou uma vivência mais multidimensional. Isso tem um reflexo muito grande sobre o que a gente pensa, isso vai ter um reflexo muito grande sobre os nossos valores, isso vai ter um reflexo muito grande sobre as nossas prioridades, né? Isso vai ter um reflexo muito grande sobre o que a gente chama de ProEx, de programação existencial, sentido de vida, propósito de vida, missão de vida, em que cada um aí, né, se identifique com qual expressão, tanto sob o ponto de vista individual, sob o ponto também de vista grupal. E sem deixar de falar de um componente importantíssimo nessa história toda, eu acho que permeia toda a ideia, né, do próprio Estado Mundial Cosmoético, do paradireito, da paradiplomacia, da política, da própria proposta da conscienciologia, que é a condição da interassistencialidade, né? De cada vez mais a consciência, ela ir procurando ajudar outras consciências ou ajudar outros princípios conscienciais, claro, além de ajudar a si mesma, né? Mas sair novamente, né? Do seu umbigo, do seu mundinho mais restrito e partir para uma condição mais universalizante, mais universalizada. Agora, a holofilosofia, você pode também dar uma abordagem um pouquinho sobre ela? Então, a holofilosofia, ela vai reunir, né, todas esses mega princípios evolutivos, né, que é proposto justamente pela condição da conscienciologia, e, de certa forma, eu acho que também considerar todas as propostas filosóficas, né, já existentes aqui ao longo da humanidade. Eu acho que a grande contribuição da filosofia é nos ajudar justamente uma reflexão mais profunda sobre a própria existência, né? Sobre a vida, sobre as nossas relações, sobre o nosso futuro, né? Então, tem aquelas perguntas clássicas da filosofia, né? Quem eu sou, para onde eu vou, né? Onde estou nesse momento, tá certo? Só que quando você coloca isso sob uma perspectiva, novamente, multidimensional, com múltiplas dimensões, considerando vidas passadas e vidas futuras, né? E considerando essa hipótese da evolução em tese ser infinita, né? Então, cada vez mais que você vai avançando, né, do ponto de vista do seu desenvolvimento consciencial, da sua evolução consciencial, a resposta a essas perguntas elas vão ficando mais complexas, porque, em tese, também as interrelações,
da pessoa com tudo, com o cosmos, né, com o universo, com os demais princípios, também vai ficando mais complexo, né? Agora, E mais desafiador, né? Então, a aula de filosofia ela vem para isso, ela vem para justamente poder reunir essas, todos esses princípios, esse arcabouço, digamos assim, até certo ponto, mais teórico, mas que nos ajuda a aprofundar determinadas reflexões sob o ponto de vista evolutivo. o título da obra do seu Jaime é Princípios do Estado Mundial Cosmoético. Você pode me falar assim alguns deles? Ou, sei lá, o mais importante? Então, esses princípios do Estado Mundial Cosmoético estão muito relacionados com esse pilar, né, esse tripé, melhor dizendo, do paradireito, Ah, né, da parapolítica e da paradiplomacia, né? E passa justamente por esse movimento individual, intraconsciencial, né? Que é de nós termos uma atuação mais universalista, mais ampla, né? Menos egóica. Eu estou sendo repetitiva aqui, mas é importante a gente dizer isso, enfim, nas nossas mais diversas, né, atuações e dimensões que nós nos manifestamos, né? E até do seu ponto de vista grupal, voltado ao entendimento, né? Voltado a uma harmonização. E se vê, né, Rose, hoje em dia, esse assunto, em que pese já ter sido estudado sob o ponto de vista da política lá atrás, e da ciência política, das ciências sociais, tudo, ele é muito, muito presente, né? Em que pese o professor já me trazer lá o exemplo, né, das ideias já de Platão, trazer o exemplo dos estoicos, você vê ainda como mesmo com essas grandes ideias, esses grandes filósofos, se a gente considerar assim, sob o ponto de vista temporal, unicamente cronológico, nessa dimensão intrafísica, houve pouquíssimos avanços, né? Talvez, né? É lógico que hoje ainda nós podemos dizer que, claro, houve avanço do ponto de vista civilizatório, mas a natureza humana, né, a índole da pessoa, ela caminha numa velocidade um pouco menor, né? Então, temos tecnologia, temos internet, temos, enfim, uma série de avanços, aí, principalmente do ponto de vista tecnológico, que aproxima as pessoas, que descentraliza poder. Eu acho que o Estado, um dos princípios do Estado Mundial Cosmoético é isso, é a descentralização do poder. Né? E quando a gente está falando aqui do poder, a gente está falando do poder político, a gente está falando do poder econômico, a gente está falando do poder social, e nós estamos falando também do poder consciencial, né? Que a gente chama de um poder temporal, um poder que a gente tende aqui a achar que status, posição, cargo, dinheiro, né? É o que justamente vai empoderar a consciência. E a proposta da conscienciologia é que os poderes conscienciais eles estão íncitos dentro de cada pessoa, né? Não depende desses recursos externos, né? Mas, de qualquer maneira, o Estado Mundial, um dos princípios do Estado Mundial Cosmoético vem ser justamente o exercício do poder compartilhado, inclusive do poder consciencial compartilhado, entendeu? A minha vontade, enquanto consciência, não há de prevalecer sobre a vontade das outras pessoas. É importante que nós possamos fazer uma harmonização dessas vontades, né? A minha intenção, enquanto consciência, estou falando aqui dos poderes conscienciais, né? A minha intenção, enquanto consciência, é importante que ela seja direcionada, né, para o bem de todos, ou para que aconteça o melhor para todos, né? Que é um princípio da cosmoética. A minha organização enquanto consciência tem que considerar e vislumbrar que eu convivo, que eu tenho uma relação de interdependência com uma série de outras consciências e com uma série de outros princípios conscienciais, uma série de outros recursos, né? Principalmente quando a gente está nesse planeta, de animais, recursos naturais, e que todos nós dependemos disso. Então, você vê como é uma questão complexíssima. E o quarto poder, que a Conscienciologia propõe, que é a TENEPS, a técnica energética pessoal, que é justamente nós exercermos toda a nossa inteligência assistencial a favor de outras consciências, de uma forma anônima, enfim. Aí a técnica da TENEPS talvez já tenha sido objeto de algum programa seu, né? De entrevista aí para falar dos livros que falam sobre a TENEPS. Para quem não conhece, vale a pena recorrer às outras entrevistas que a Rose fez no programa dela para saber um pouquinho mais. Então, e a gente, para saber um pouquinho mais sobre o princípio do Estado Mundial Cosmoético, a gente chama aí você a estar conosco só um minutinho até a gente passar os nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Entre Livros hoje com Cristina Aracaki, ela que é especialista em paradireitologia, sobre a obra Princípios do Estado Mundial Cosmoético, de Jaime Pereira. Cris, o seu Jaime, né? A gente falava seu Jaime porque ele já era o senhor, né? Mas ele traz para a gente no livro um questionamento que é o seguinte: seria o Estado Mundial, o cosmoético, uma mera utopia? O que você pode falar sobre isso? Então, e no próprio livro ele responde, né? Uhum. E ele, na visão dele, não é uma mera utopia, né? E na minha visão também não. E ele fundamenta muito bem a resposta dele, eu concordo muito com os argumentos que ele traz no livro, né? Porque várias outras ideias, várias outras propostas que à época que foram lançadas foram consideradas utopia. Ele até cita, por exemplo, o exemplo do Júlio Werner, né? Que lá, né, no século, acho que 19, já previa a questão do foguete e do submarino, e aquilo era uma realidade totalmente assim estapafúrdia para a época, né? Então, eu não vejo isso como uma utopia, sabe? Eu vejo como algo, concordo com o professor Jaime, eu acho que vejo como algo factível, né? Mas é bom lembrar que pela própria proposta da Conscienciologia, pela hipótese que se coloca, isso não vai acontecer de uma maneira assim rápida, né? Ou não vai acontecer daqui a alguns anos, né? O que se traz como hipótese é que ele pode levar alguns séculos, pode se levar alguns milênios, né? Mas o que são séculos e o que são milênios, sob o ponto de vista da evolução da consciência, né? Um mero cisco, né? Na imensidão aí do maximecanismo. Então, eu vejo que muitas pessoas também, elas tomam essa ideia, né, como utópica, porque não vislumbram e talvez porque não tenham tido experiências ou vivências que pudessem justamente corroborar com a possibilidade de uma maior integração, né, das consciências nesse planeta. A proposta da conscienciologia, inclusive, a hipótese que se traz é que isso já pode ter acontecido em outros planetas, né? Ou seja, que pelo próprio resultado do processo da reurbanização planetária, da reurbanização extrafísica, então eu não vejo isso a conta de utopia. Porém, contudo, todavia, eu penso que há um trabalho pessoal, individual, que tem que ser começado já a partir de agora. Não dá para nós ficarmos de braços cruzados e esperar que, sei lá, né? Ou alguma consciência evoluída comande isso, ou se tem aí né, um evento aí sim que eu acho utópico, né? Que todas as pessoas no mesmo momento elas vão se tocar e vão realmente fazer um esforço coletivo para isso. Eu penso que quem conhece a ideia, né, ou quem se interessou por essa ideia pela primeira vez, que nunca tinha ouvido falar do Estado Mundial Cosmoético, da cosmoética, se isso faz sentido para a pessoa estudar, ela refletir, eu acho que vale sempre a pena, né, Rosa, a gente lembrar aqui um princípio da própria conscienciologia, que é a experiência pessoal, ela suplanta qualquer tipo de crença, qualquer tipo de dogma, né, que a pessoa possa ter, ou seja, uma valorização da experiência, seja ela uma experiência prática, seja ela um experimento mental. Então, quem já teve, por exemplo, uma manifestação parapsíquica mais lúcida, né? Quem já vivenciou uma TENEPS, né? Digamos assim, de uma maneira mais lúcida, né? Quem já interagiu ou teve a oportunidade de interagir, seja através da experiência fora do corpo, seja através de um parapsiquismo mais mental somático, teve alguns parafenômenos, né, que propiciassem essa interação com holopensênios, ou com essas comunidades, com essas sociedades extrafísicas mais avançadas, né, eu penso que esses são elementos que podem ajudar a justamente corroborar essa convicção inicial, né, de que não é uma utopia, não é uma mera utopia o Estado Mundial Cosmoético, né? Agora, Então, não desculpa. acredite em nada, né? Tem as suas experiências, né? E já tem muitos caminhos, não só sob o ponto de vista geopolítico internacional, mas a própria sociedade civil organizada, né? Os vários, hoje como se chama, né? Os vários stakeholders, sob o ponto de vista de atores, de organismos, de instituições, da própria sociedade civil, eles já estão, já existem grandes movimentos nesse sentido, né? A grande questão é, enfim, é dar manutenção nisso,
Eu acho que o diferencial vai ser justamente essa ética mais avançada, né? Essa ética que considere não só a realidade intrafísica, mas essa prospectiva evolutiva, né? E, enfim, uma autorresponsabilização, é isso que o paradireito traz, né? O paradireito, ele traz a ideia dos paradeveres, ou seja, desses autocompromissos, dessa autorresponsabilização sob o ponto de vista dos defeitos que a pessoa traz para essa maxi engrenagem evolutiva e também com relação à sua proex, com seus compromissos evolutivos, não só consigo, mas com as demais consciências. Então, eu não vejo isso a conta de utopia. Mas, repito, penso que é possível começarmos a atuar já aqui agora, nesse exato momento, entendeu? O, o nível, a qualidade do que a gente pensa, né? Se nós estamos considerando que as nossas ações, a nossa manifestação vai repercutir no cosmos, nós estamos pensando nas pessoas que não fazem parte do nosso grupo mais próximo, seja familiar, seja do trabalho, seja do voluntariado, seja de amigos, seja de quem quer que seja, né? Então, a gente ter essa perspectiva mais policármica, né? em que um número maior de consciências vai se beneficiar, ou pelo menos não vai ser prejudicada pelas nossas manifestações. Agora, o professor Valdo Vieira, né, propositor aí da Conscienciologia, ele falava que a CCCI, ou seja, a Comunidade Cosmoética, né, Internacional, Conscienciológica Internacional, seria então uma sementinha para o futuro Estado Mundial. Você pode trazer um pouquinho desse contexto da CCCI, nesse papel da CCCI de sementinha? Pode. Então, assim, qual que é a hipótese que é trazida, né? Nesse movimento de reurbanização planetária, houve um movimento de proposta da própria conscienciologia, que é essa ciência, né? Que tem como objetivo maior o estudo da evolução da própria consciência, né? E um dos pesquisadores, o principal pesquisador, né, que trouxe essas ideias e escreveu a respeito dessas ideias, foi o professor Valdo Vieira, como você disse. Mas, enfim, mas então, a partir dessa proposta de lançar essas ciências, né, essa neoperspectiva sob o ponto de vista evolutivo, dentro desse paradigma consciencial, longe das crenças, longe dos dogmas, né, eliminando todo tipo de dominação, né, das pessoas sobre outras pessoas, né, eliminando o medo, eliminando a culpa, né, eliminando tudo que limite a manifestação mais livre, mais consciente, mais lúcida, mais discernida das consciências, né, e as pessoas vão, e as consciências vão se manifestar de maneira mais cosmoética. Surge então um recurso que é chamado curso intermissivo. O que seria um curso intermissivo? Seria a oportunidade das consciências, antes de renascerem, antes de ressomarem, elas terem uma visão mais ampla, né, da vida intrafísica mais imediata, né, elas pudessem fazer uma reflexão a respeito do que aconteceu, né, analisar erros, acertos, eventualmente, dependendo dos cursos intermissivos, fazer um nível de planejamento, né, de como que vai ser a próxima vida intrafísica dela. E aí, essas pessoas, então, que fizeram esse curso intermissivo, que na minha visão não está restrita às pessoas que entendem de conscienciologia, eu acho que esse é um movimento que para mim tem muita lógica que seja feito sob o ponto de vista dessa Reurbex, né? Você tornar as pessoas um pouco mais lúcidas para a condição multidimensional, lembrá-las de que elas são autodeterminadas, que elas são autolegisladoras da própria evolução, mas que elas dependem uma das outras nessa relação de interdependência. Então, essa atuação lúcida precisa considerar esse fator da interdependência. Mas, enfim, esses intermissivistas, ao ressomarem, a proposta é que elas reacessaram essas ideias da conscienciologia, que já foram, de uma certa maneira, vislumbradas nesse período antes da ressoma, chamado curso intermissivo. Então, os intermissivistas, uma vez reunidos, né, e aquelas pessoas interessadas no estudo da consciência sob o ponto de vista do paradigma consciencial, a partir da proposta da conscienciologia, formam o que é chamado de CCCI, né? Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, não é isso? E a proposta que se tem é que esse experimento, né, de reunir pessoas com esse nível de conhecimento, que possam ir cada vez mais recuperando a lembrança desses conhecimentos, uma perspectiva multidimensional, de uma perspectiva existencial, de uma perspectiva cosmoética, de uma perspectiva evolutiva mais ampla,
elas têm a oportunidade de, tanto individualmente, a partir das suas reciclagens intraconscienciais, mas também grupalmente, a partir das suas reciclagens grupais, a maneira como se dão essas inter-relações, né? E aí a gente tem que lembrar da proposta das recomposições, né, dentro do ciclo grupo kármico, enfim, de nós irmos desensinando aquilo que a gente ensinou errado, de nós irmos, de uma certa maneira, intencionalmente não prejudicando o outro, intencionalmente não querendo tirar vantagem do outro ao ferir vantagens, enfim, tem uma série de relações aí que nos impede de criar novas interprisões e que nos ajudam a criar nossa recomposição. Então, esse grupo de pessoas, né, fariam esse experimento, a partir das suas reciclagens individuais e reciclagens grupais, para um ensaio, né, de como que seria esse Estado Mundial Cosmoético. Tanto é que existe um verbete de uma obra do qual o professor Valdo foi principal autor, né, e é o grande organizador, chamado Enciclopédia da Conscienciologia, um verbete, essa enciclopédia chamado Proto-Estado Mundial. Né? Então, ele traz não só a conta da própria CCCI, mas o que hoje a gente chama de cognópolis, são as cidades do conhecimento, ou seja, porque a CCCI ela é, digamos assim, dispersa, né, no planeta. Né? Há pessoas que estudam conscienciologia, que estão afinizadas com os princípios do paradigma consciencial, ou nessa perspectiva, né, mais ampla do estudo da consciência, da evolução da consciência e da interassistência por todo o planeta. E as cognópolis já seriam a reunião mais, digamos assim, geolocalizada dessas pessoas, de pessoas afinizadas a essas ideias, né, no que é chamado de cidades do conhecimento, né, em que ali, então, nós se faria um experimento no sentido de que as pessoas pudessem morar, de que elas pudessem trabalhar, que elas pudessem voluntariar, exercer atividade de voluntariado, que elas pudessem pesquisar de acordo com o paradigma consciencial. Então, você criaria ali um grande laboratório sociológico ou parasociológico, a ideia é que haja uma interação também, do seu ponto de vista, né, com multidimensional, é óbvio, a gente está falando de paradigma consciencial, tem que ter essa interação multidimensional. Aplicando esses princípios da cosmoética, aplicando esses princípios do paradireito, aplicando esses princípios da paradiplomacia e aplicando esses princípios da parapolítica. Entendeu, Rose? Então, é óbvio que os erros e os acertos, né? Se a gente considerar que essa proposta ela é, ao menos assim, inicial, dentro mais inédita, ou mais nova, dentro dessa perspectiva da Reumbex, em que pese isso já ter sido aventado aí, né, no início da história, os filósofos, os historiadores estariam nessa ideia, mas me parece que esse movimento da Reumbex propiciou o maior número de consciências terem acesso a essas informações e se organizar esse experimento, né, a nível grupal, a nível planetário, da própria conscienciologia, por exemplo, como uma estratégia da Reumbex, e aí as pessoas se reunirem, se reencontrarem, né, retomarem essas ideias, recobrarem essas ideias, terem acesso aos livros, estou vendo aí atrás de você, né, a biblioteca, né, da vasta literatura conscienciológica que existe, né, várias referências bibliográficas, obras principais são do professor Valdo, mas vários outros autores que você entrevista nos seus programas aqui relacionados às obras conscienciológicas, ideias relacionadas à conscienciologia. Mas veja, a ideia é que haja esse experimento e aí a gente comece a partir desse experimento, saber o que a gente tem que mudar em nós, inicialmente, nas nossas reciclagens intraconscienciais e também no grupo. Né? Então, é por isso que isso vai sendo um ensaio. Né? É óbvio que não existe a possibilidade de que nessa primeira tentativa, né, nesses primeiros experimentos, haja um índice de sucesso muito alto. Porém, há grandes oportunidades de nós irmos fazendo uma análise tanto dos acertos e dos erros, e novamente. E há grande chance e grande possibilidade que, a partir dessa interação mais próxima, né, seja na CCCI, seja nas Cognópolis, haja muitas oportunidades de nós mudarmos, de nós reciclarmos, de nós fazermos um processo de reeducação, né, sob o ponto de vista principalmente da convivência, se a gente está falando aqui de um aspecto mais grupal, que é o Estado Mundial Cosmoético. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar. Né? Não sei quem está nos assistindo aqui, que faz parte da CCCI, né? Ou que está na Cognópolis Foz do Iguaçu. A Cognópolis, hoje já estabelecida, ela está localizada na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, né? A partir do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Né? O Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, digamos assim, é o fulcro dessa cidade do conhecimento. Quem não conhece, fica aí convidado, né, para conhecer. É aberto
aberto, gratuito, com atividades gratuitas, atividades que são, inclusive, transmitidas via internet, tá certo? Via YouTube. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para nós irmos nos reeducando, né? Do seu ponto de vista individual, do seu ponto de vista grupal, para que, em próximas experiências, né, nós possamos ir nos qualificando do seu ponto de vista consciencial, em próximas vidas, já qualificado do seu ponto de vista consciencial, a gente vá, digamos assim, semeando no planeta, independente aí de onde nós estejamos, né? A gente não sabe se em próximas vidas vai ter uma CCTI, ou quantas cognópolis, né, haverá, mas que a gente já possa ir justamente semeando, né, essas ideias, a partir principalmente do nosso comportamento, a partir do nosso exemplarismo, né, muito mais a partir dos nossos atos do que com a nossa fala, mas que a gente possa ir semeando essas ideias do Estado Mundial Cosmoético. Olha, excelente o programa de hoje, de uma profundidade de conteúdo, né? A gente espera assim, que o pessoal tenha aproveitado bastante, e a gente agradece muito, Cris, a você por ter, assim, sabe, brindado a gente, né? Com essas noções todas tão amplas, né, do que seria aí o Estado Mundial e do que vai ser o Estado Mundial no futuro, né, que a gente vai vivenciar ainda, né? Não agora, mas no futuro estaremos todos A gente já lá. pode ter uns ensaios, né? A gente já pode ter uns aperitivos, né? E eu penso que, novamente, que isso depende de cada um de nós, né? Da mudança que a gente vai fazendo nas nossas atitudes, reforçando aquilo que já está mais coerente, né? Com essa ideia dos princípios do Estado Mundial Cosmoético, nossa manifestação, e tendo a oportunidade de mudar, de fazermos uma reeducação naquilo que precisa ainda ser, enfim, modificado. No meu caso, várias coisas precisam ser modificadas. Eu não sei você, mas no meu caso, várias coisas precisam ser modificadas, né? Daí a importância do Código Pessoal de Cosmoética, daí a importância dos códigos grupais de cosmoética. Você vê, o Estado Mundial Cosmoético começa com o Código Pessoal de Cosmoética. Como é que a gente vai chegar a ser um cidadão num Estado Mundial Cosmoético se a gente ainda não tem, né, a vivência, o traquejo de ser autolegislador de nós mesmos a partir de um código pessoal de cosmoética. Então, tem bastante caminho aí pela frente, mas extremamente motivador. Eu acho que são desafios evolutivos muito, enfim, assim, motivadores, né, do ponto de vista da reciclagem, tá? Rose, olha, eu agradeço muitíssimo o convite. Como a gente falou aí nos bastidores, uma sincronicidade incrível esse convite que você me fez, com vários movimentos que vêm acontecendo, como essa ideia do Estado Mundial Cosmoético, da paradireitologia, né, de uma democracia mais pura, uma democracia mais direta, né? Enfim, o próprio exercício compartilhado do poder, eu acho que isso está muito convergente, como um momento meu evolutivo específico, mas é um assunto muito pertinente para os dias atuais, tá bom? Eu queria mostrar aqui, só para os nossos telespectadores aí, isso aqui, ó, vendo isso aqui? Isso aqui foi uma impressão que o professor Jaime fez de uns slides que ele apresentou em 2005, durante o primeiro ciclo de debates em Para-Direito, que nós promovemos, né, à época, o Sajuc promoveu à época, e ele já trazia essa ideia do Para-Direito do Estado Mundial. E ele falava muito disso para a gente, sempre, né, muito motivado, e ele, nossa, muito assim, graciosamente, né, de uma forma muito benigna, teve o cuidado de imprimir num papel super especial as slides e me presenteou. Então, eu guardo isso, assim, com um carinho e uma recordação muito grande. Isso aqui foi o início, né, um dos primórdios do livro do professor Jaime, Os Princípios do Estado Mundial Cosmoético, né? Então, você vê que eu estou envolvida com esse tema desde 2005, se não um pouco antes, tá certo? Ou se não, desde vidas anteriores. Com certeza, isso também eu tenho isso como uma forte hipótese, né? Desde outras vidas, né? Resta saber o que eu vou fazer nessa e nas próximas, né? Eu acho que essa nós todos, né? Bom, essa é a grande pergunta, né? A gente agradece, então, fiquem vocês aí, né, com essas reflexões. A gente agradece, então, Cris, por você estar aqui conosco hoje. A gente agradece o seu Jaime Pereira, né, Claro, pelo livro, né? pela obra, pelo legado que ele deixou para a gente, com essas ideias todas. E a gente agradece a você que esteve aí conosco. Pessoal, então, até a semana que vem.
Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Rose, mais uma vez. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.